Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor Hugo e hoje nós vamos trabalhar um tema de história do Brasil. Vamos falar sobre as chamadas rebeliões nativistas, que foram as primeiras que ocorreram aqui ainda no período colonial. Para facilitar a vida de vocês, eu coloquei aqui uma definição, um conceito. O que foram essas chamadas revoltas nativistas? Foram movimentos que contestaram algumas medidas metropolitanas, ou seja, algumas medidas impostas pela coroa portuguesa, sem, no entanto, objetivar a independência da colônia. Não eram movimentos que falavam em separatismo, em emancipação política. Apenas contestavam algumas medidas isoladas, impostas, é claro, pela metrópole, pela coroa portuguesa. Foram 4 as principais rebeliões nativistas que aconteceram no Brasil no período colonial. A primeira delas foi a chamada Revolta de Beckman, ela que acontece no Maranhão, no ano de 1684, portanto, ali no finalzinho do século XVII, e ela vai envolver um conflito entre senhores de terras, inclusive senhores de engenho, e a Companhia de Jesus, os chamados padres jesuítas. O que motivou esse conflito? Os senhores de terras do Maranhão estavam vivendo um problema de falta de mão de obra, devido ao fato de que a maior parte do tráfico negreiro que trazia escravos da África para o Brasil era direcionado principalmente para as capitanias de Pernambuco e da Bahia, naquele momento histórico. Começaram então a faltar escravos africanos na capitania do Maranhão. Por consequência disso, os senhores maranhenses começaram a escravizar indígenas, coisa que os padres jesuítas não aceitavam. A Companhia de Jesus acreditava que os nativos, os indígenas, não deveriam ser escravizados. Eles deveriam ser utilizados para o trabalho de catequese, de evangelização, ou seja, de expansão da fé cristã católica. Daí ocorreu esse embate, esse choque entre os senhores de terras e a Companhia de Jesus. A coroa portuguesa prometeu resolver a situação. Como? Criando uma companhia de comércio, o nome dela está lá embaixo, a Companhia Geral de Comércio do Maranhão, e ela iria monopolizar o comércio naquela capitania, tanto de exportação como de importação. Todos os produtos que eram produzidos no Maranhão deveriam ser vendidos para essa companhia de comércio, repito, que era controlada pela própria coroa portuguesa, e a coroa, ela iria passar a revender esses produtos para a Europa. Também era papel da Companhia Geral de Comércio Maranhão vender as mercadorias importadas da Europa ali naquela capitania. A Companhia Geral de Comércio também fez uma promessa de fornecer 500 escravos africanos por ano para resolver o problema de falta de mão de obra ali naquela capitania. Só que essas promessas não foram cumpridas. A companhia não ofereceu, não forneceu os 500 escravos prometidos. E para piorar, na hora de comprar os produtos produzidos no Maranhão, principalmente o algodão, ela pagava preços muito baixos. E na hora de vender mercadorias importadas da Europa, essa companhia cobrava preços abusivos, absurdos. E isso teria motivado uma rebelião, comandada por um fazendeiro chamado Manuel Beckman. Daí o nome da revolta, Revolta de Beckman. Eles chegaram a invadir os armazéns da companhia e até incendiar mercadorias como forma de protesto. A coroa portuguesa não deixou barato. Enviou tropas para reprimir o movimento e, inclusive, o seu líder, Manuel Beckman, foi enforcado. Depois que a revolta foi massacrada, a escravidão indígena passou a ser permitida na capitania do Maranhão. Perceba, então, que em nenhum momento essa revolta falou em independência, em separação em relação a Portugal. Não era um movimento que visava a emancipação política, portanto. Ok? A segunda revolta nativista é a chamada Guerra dos Emboabas, que ocorre na região do atual estado de Minas Gerais, ali no comecinho do século XVIII, entre os anos de 1707 e 1709. Esse conflito vai colocar de um lado os bandeirantes paulistas, que foram os responsáveis por encontrar ouro ali na região de Minas Gerais, e os forasteiros, tanto portugueses como também pessoas de outras capitanias, que foram para a região de Minas Gerais, óbvio, interessados no ouro e nas pedras preciosas. Esses forasteiros foram apelidados de emboabas, palavra indígena que significa aquele que vem de fora.
Obviamente, o que estava ali em jogo era o controle da exploração aurífera, o controle das jazidas de ouro da região de Minas Gerais. A coroa portuguesa vai auxiliar os emboabas, que acabam saindo vitoriosos no conflito. Os bandeirantes, derrotados, vão acabar fazendo novas expedições e buscando ouro em regiões ainda mais interioranas da colônia, onde vão encontrar, por exemplo, em Goiás e em Mato Grosso. Beleza? O terceiro movimento nativista também foi um conflito, a Guerra dos Mascates, que ocorre na capitania de Pernambuco, também no início do século XVIII, entre 1710 e 1711. Nesse conflito, teremos a oposição entre comerciantes portugueses da cidade de Recife e senhores de engenho da cidade de Olinda. Após a expulsão dos holandeses do Nordeste, que aconteceu ali na segunda metade do século XVII, a produção de cana-de-açúcar entrou em decadência em Pernambuco e no Brasil como um todo, justamente pela concorrência do açúcar cultivado, aliás, produzido, melhor dizendo, pelos holandeses na região das Antilhas, ilhas da América Central. Com isso, os senhores de engenho passaram a enfrentar uma grande dificuldade financeira e muitos contraíram dívidas com comerciantes portugueses de Recife, que eram apelidados de mascates. Como muitos desses senhores de engenho, desses fazendeiros, não conseguiram pagar, quitar suas dívidas, os mascates, os comerciantes portugueses de Recife, começaram a querer tomar, confiscar as propriedades, as terras dos senhores de engenho, que não aceitaram. Foi o primeiro motivo para o embate. Essas dívidas assumidas dos senhores de engenho em relação aos mascates, aos comerciantes de Recife. Mas, além desse problema, os comerciantes portugueses de Recife queriam construir ali uma Câmara Municipal. Queriam que Recife fosse uma cidade independente de Olinda, coisa que os senhores de engenho também não aceitavam. Esses dois fatores, então, levaram a um conflito, que foi vencido pelos mascates. É até fácil lembrar, quem ganha a Guerra dos Mascates são os mascates. Eles conseguem cobrar suas dívidas, constroem uma Câmara Municipal em Recife, fazendo, então, com que aquela cidade passasse a ser autônoma, independente de Olinda, e ainda transforma Recife na nova capital de Pernambuco. E a última grande rebelião nativista também vai acontecer em Minas Gerais, no ano de 1720, a Revolta de Vila Rica, também conhecido como Revolta de Filipe dos Santos, que vai ser o seu principal livro. Esse movimento está relacionado à insatisfação por parte de mineradores e comerciantes com os altos impostos, com a alta carga tributária paga para a coroa portuguesa. Esses comerciantes e mineradores também protestavam contra a instalação das casas de fundição, que iriam ajudar na fiscalização do pagamento desses impostos. Portanto, os rebeldes queriam a diminuição dos impostos, dos tributos pagos para Portugal, e que as casas de fundição não fossem instaladas em Minas Gerais. As autoridades lusitanas, portuguesas, obviamente não aceitaram, vão conter o movimento e o então governador de Minas Gerais, o Conde de Assumar, ele vai ordenar que o principal líder da revolta, o Filipe dos Santos, fosse enforcado em praça pública e depois fosse esquartejado. E as partes do seu corpo foram expostas em vários pontos da cidade de Vila Rica, que hoje se chama Ouro Preto. Esse castigo era tido na época como exemplar, como forma de inibir a realização de novas revoltas. Ok? Galera, então essas foram as 4 principais rebeliões nativistas que aconteceram no Brasil no período colonial. A Revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a Revolta de Vila Rica. Esses movimentos contestavam algumas medidas na metrópole, na coroa portuguesa, mas em nenhum momento falavam em independência, em separação em relação a Portugal. Valeu, galera? Até a próxima. Um grande abraço para vocês.